E aí, pessoal, enfermeiro Matheus aqui de novo, para a gente ir para a nossa segunda parte aí de cálculos farmacológicos. Então, hoje a gente vai continuar, então, ah, visto que a gente viu no treinamento anterior cálculo de dose, né, diferença de dose e concentração ali, ah, diferença de concentração entre alguns medicamentos para poder calcular a dose. Hoje a gente vai dar um passo à frente, né? Então, no treinamento anterior, a gente falou de medicações líquidas. Então, hoje a ideia é falar de medicações que vêm com a apresentação em pó liofilizado, como a gente chama, né? Então, a ideia hoje é a seguinte: a gente vai fazer primeiro entender o que que é reconstituição, falar um pouco sobre um dos fenômenos que acontece quando a gente reconstitui alguns medicamentos, que é o fenômeno de expansão volumétrica, e depois disso a gente entender como é que calcula a dose, nesses casos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: reconstituição é uma coisa, diluição é outra. Então, reconstituição é transformar pó em líquido, ou poliofilizado, que é o que vem nos medicamentos, em líquido. Diluição é tornar uma coisa que é muito concentrada em algo menos concentrado. Por exemplo, pegar um café. O café está pronto, né, líquido para eu tomar. Só que o café está muito forte, muito concentrado. Então, para eu diluir esse café, eu adiciono mais água. Diferente da reconstituição. Na reconstituição, eu vou transformar pó em líquido. Aqui, a diluição é eu ter uma coisa líquida e deixar ela mais líquida ainda, adicionando mais líquido. Normalmente a gente faz diluição aí com soro fisiológico, com água destilada, diluição com soro fisiológico, com soro glicosado 5%, com Ringer, né? Dificilmente a gente faz diluição com água destilada. Já a reconstituição, muitas vezes a gente faz reconstituição, na maioria das vezes, a gente faz a reconstituição com água destilada. Obviamente que a gente precisa obedecer a empresa que está fabricando aquele medicamento. É ela que vai nos dizer se a reconstituição é com água destilada mesmo ou se a gente vai usar outra solução. Então, só esclarecendo aqui, então, reconstituição, transformar de pó em líquido, de pó liofilizado, né, em líquido. Diluição, uma coisa que já está líquida, eu vou adicionar mais líquido, vou deixá-la menos concentrada. Então, a dicasinha rápida aqui é reconstituição é criar uma solução nova e diluir é deixar ele mais fraco, assim como foi o exemplo do café. E para eu deixar um café mais fraco, eu vou diluir ele, né? Então, a ideia é essa, diluição, líquido mais líquido, reconstituição, pó mais líquido. Então, a reconstituição, né? A gente vai pegar aqui, tem um exemplo, né? Um frasco ampola que vem com pó liofilizado, e aí eu vou precisar de uma solução, né? Seja água para injeção, água destilada ou soro fisiológico, né? No cloreto de sódio 0,9%. Vou pegar uma agulha, vou pegar uma seringa, vou aspirar o volume do líquido, vou abrir esse frasco ampola, vou fazer a desinfecção da borracha que está fazendo a vedação desse frasco, vou introduzir esse líquido para dentro desse frasco ampola que tem pó liofilizado e vou fazer a homogeneização. Lembrando que homogeneizar na hora de fazer reconstituição não é que nem quando a gente ia, né, nos bailinhos, quando era mais novo, né, que fazia as coisas sacudindo assim. Não, não é isso, né? É fazendo um movimento circular ali para fazer a reconstituição. Então, eu vou precisar de um líquido, que vai ser o que é indicado para aquela medicação, conforme o fabricante faz a designação para aquele princípio ativo, né? Vou pegar minha agulha, minha seringa, vou aspirar esse líquido e vou jogar lá dentro do frasco ampola. Esse aqui é o movimento, né? Mão higienizada, vou fazer a desinfecção desse frasco, vou pegar a minha seringa com a minha agulha lá, aspirar,
o volume que está indicado pelo fabricante para fazer a reconstituição do medicamento. E aí, é importante a gente saber, né, isso é visto, que cada medicação, cada princípio ativo vai ter um volume específico conforme aquele fabricante fez os seus estudos lá e designou que aquele medicamento vai ser reconstituído com tantos ml de água destilada ou com tantos ml de soro fisiológico. Então, só para a gente entender aqui, vamos pegar um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente escrever, né? Então, aqui, ó, a oxacilina sódica de 500 miligramas é o princípio ativo, né? Como a gente viu lá no outro treinamento. Então, aqui, ó, pó para solução injetável, né? Ele é um medicamento em pó liofilizado. Então, eu vou ter aqui o princípio ativo, como a gente viu, né? Aqui é a marca registrada, né, do medicamento, é o oxacilil. Sei lá, para nós o importante sempre vai ser o princípio ativo, né, como a gente viu lá no outro treinamento. E aqui eu tenho a quantidade de princípio ativo que tem no frasco. É um frasco de 500 miligramas. Então, nesse medicamento aqui, como é que eu faço? Então, primeiro passo, primeira coisa que eu preciso saber é quanto de líquido eu vou colocar aqui dentro desse frasco para fazer a reconstituição. Então, primeira coisa eu tenho que consultar lá no padrão da minha instituição, né, o que foi ó, designado pelo fabricante desse medicamento, qual é o volume para reconstituição. Então vamos pegar aqui, vamos dar um exemplo, né? Faz de conta que essa medicação aqui foi designado lá pelo fabricante que a reconstituição dela é em 5 ml de água destilada. Água destilada. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar 5 ml de água destilada, vou pegar minha seringa, minha agulha, vou aspirar esses 5 ml de água destilada, vou abrir o meu frasco, vou colocar esses 5 ml, vou homogeneizar. Então, o que que eu vou ter? Retomando aqui, então, o que que eu vou ter nesse meu cálculo aqui, né? Faz de conta que essa medicação foi designada para que eu fizesse uma reconstituição com 5 ml de água destilada. Então, eu vou pegar esses 5 ml, vou pegar uma seringa, uma agulha, vou romper ali a minha borrachinha, vou colocar esses 5 ml dentro do frasco, vou fazer a homogeneização. E o que que eu vou ter no final? O que que vai ser o meu rótulo, a concentração no meu medicamento após eu realizar a reconstituição? Eu vou ter essas 500 miligramas, em quantos ml de volume de líquido? Se eu coloquei 5 ml aqui para dentro, eu vou ter esses 500 miligramas de oxacilina sódica em 5 ml de líquido. Então, eu tenho agora um rótulo para minha medicação. Antes eu tinha só os 500 miligramas e eu não sabia quantos ml eram. Mas eu vi lá no padrão da minha instituição que a reconstituição era feita com 5 ml de água destilada. Então, a gente tem aqui 500 miligramas em 5 ml. E aí faz de conta que o médico prescreveu lá a administração de 300 miligramas. Então, eu vou lá na segunda linha da minha regra de três, assim como a gente fez lá no primeiro treinamento,
princípio ativo embaixo de princípio ativo, eu vou colocar aqui 300 miligramas, foi o que o médico prescreveu, vai ser o equivalente a X ml. Aí sim, agora está pronto para eu efetuar a minha regra de 3. E aí, regra de 3 nesse caso vai ser igual o que a gente viu no outro treinamento. Uma esquina multiplica a outra. Então, eu vou ter aqui 500 vezes x, vai ser igual a 500x. Sinalzão de igual aqui no meio, igual. E aí agora eu vou multiplicar a outra esquina. 300 vezes 5. 300 vezes 5. A gente vai ter que efetuar essa operação matemática aqui, né? Então, a gente vai ver lá que 300 vezes 5, eu faço o 3 vezes o 5, que dá 15, e copio os dois zeros. Então, 300 vezes 5, na verdade, vai dar 3 vezes 5, 15, com dois zeros. Quanto que dá isso? 15 com dois zeros. 1.500. Agora, quem está acompanhando o X sempre vai para baixo. Então, esse 500 vai sumir daqui e vai passar lá para baixo do 1.500 dividindo. E agora só preciso efetuar essa operação matemática, né? Olha só, tenho zero cima, zero embaixo, corto um zero em cima, um zero embaixo. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Sobrou para eu fazer de operação matemática aqui 15 dividido por 5. Quanto que dá 15 dividido por 5? 3. 3 vezes 5, 15, né? Então, 3, o quê? 3 ml. E aí, terminei o cálculo da minha dose de oxacilina. Então, revisando, vou pegar uma canetinha amarela aqui. Eu tinha uma oxacilina de 500 miligramas, ela é poliofilizado. Eu não tinha como administrar pó no paciente, né? Já que era uma prescrição de medicamento por via endovenosa. Então, eu descobri lá com o manual da minha instituição, do fabricante, que a reconstituição desse poliofilizado é com 5 ml de água destilada. Então, eu vou ter no meu rótulo ou na minha concentração 500 miligramas de oxacilina em 5 ml de água destilada, que foi o que eu joguei lá para dentro para transformar pó em líquido, para fazer a reconstituição. O que o médico prescreveu foram 300 miligramas e o volume, eu não sei o que é o que eu estou querendo calcular. Quantos ml eu preciso para efetuar 300 miligramas? Multipliquei as esquinas, 500 vezes x, 500x, o 500 estava aqui, igual 300 vezes 5, a gente chegou à conclusão de que era 1.500. Então, o 500 que estava acompanhando o x foi lá para baixo, dividindo os 1.500. 1.500 dividido por 3, 1.500 dividido por 500, 0 corta, 0 corta, 0 corta, 0 corta, 15 dividido por 3 igual a 13 ml para eu administrar no meu paciente. Bem fácil, bem tranquilo. Não tem mistério. Regra de 3, igualzinho que a gente fez lá no outro treinamento. O que eu tenho que pensar só é que eu tenho que fazer uma reconstituição antes. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a vancomicina. Ó, é uma vancomicina de 500 miligramas. Cloridrato de vancomicina 500 miligramas. Então, o meu rótulo, por enquanto, a única coisa que eu tenho é que ela é de 500 miligramas.
É só o que eu sei por enquanto. Aí eu fui ver, olha aqui, ó, ela é poliofilizada, então eu preciso saber quanto de líquido eu coloco aqui dentro para fazer a reconstituição. Aí eu fui lá no manual da minha instituição e descobri que a reconstituição da vancomicina é em 10 ml de água destilada. 10 ml de água destilada. Então, como é que vai ficar o meu rótulo? Vai ficar 500 miligramas em 10 ml de líquido, que foi o que eu peguei com a minha seringa, com a minha agulha e joguei lá para dentro desse frasco para fazer a homogeneização e concluir a reconstituição do meu medicamento. E aí faz de conta que o médico prescreveu, sei lá, 200 miligramas. Foram prescritas 200 miligramas de vancomicina. Estou chutando, só para a gente fazer o cálculo e entender. Então, na prescrição, o médico prescreveu 200 miligramas e eu quero saber quanto que eu preciso administrar, ou seja, X. E a gente vai de novo para regra de 3. 500 vezes X, uma esquina multiplicando a outra, a gente vai chegar à conclusão de que são 500X. Sinalzão de igual aqui no meio, ó. Sinalzão de igual, igual. Agora a outra esquina. 200 vezes 10. Quando eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, mais fácil. Copia o número, 200, e rouba o número de zeros que tem aqui. Tem um zero, então eu vou roubar um zero. 200 vezes 10, 2000. Quem está com o x é o 500, então o 500 vai lá para baixo, dividindo os 2000. Então, ele vai sumir daqui e vai vir aqui para baixo, dividindo. Vamos sumir com ele daqui, sumiu, sumiu, sumiu. Beleza. Olha o que eu posso fazer aqui. Tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Posso cortar mais um zero aqui? Posso cortar mais esse zero aqui? Não, não tem zero para cortar embaixo. Então aqui tu para. Sobrou o quê? Sobrou uma divisão de 20 dividido por 5. Quanto que é 20 dividido por 5? 4. 4 o quê? 4 ml. Então, a resposta aqui para eu administrar 200 miligramas de vancomicina, no caso em que essa vancomicina é de 500 miligramas e ela foi reconstituída com 10 ml, o volume que eu vou administrar é de 4 ml. Mesma coisa. O que eu tenho que me atentar? Volume da reconstituição. É ele que vai dar a primeira linha da minha regra de 3. Então, eu tenho que estar atento ao volume que eu vou usar para reconstituir essas medicações, que são em pó, né? Então, é um cuidado que eu tenho que ter. Reconstituir primeiro. O que que tem agora como um problema ou uma dificuldade aqui? Algumas medicações sofrem um fenômeno que a gente chama de expansão volumétrica. O que significa isso? Eu vou ter lá um frasco ampola, agora olha o talento, olha o talento. Um frasco ampola que tem poliofilizado e eu preciso fazer a reconstituição, eu preciso jogar líquido lá para dentro. Só que quando eu pego determinadas medicações em que eu coloco, sei lá, 8 ml,
de líquido lá para dentro, quando eu vou pegar esse frasco ampola, depois que eu reconstituir, e eu coloquei 8 ml lá para dentro, e aqui dentro está líquido agora, eu penso, bom, tem 8 ml lá dentro. E aí eu pego uma seringa com a minha agulha aqui, e eu vou aspirar o volume desse frasco, e aí eu vejo que a minha seringa de 10 ml ficou cheia. Daí eu penso, mas se eu coloquei 8 ml, o troço era em pó, e na hora de aspirar, eu aspirei e tinha 10 ml, o que que aconteceu? Aconteceu esse fenômeno aqui, o fenômeno de expansão volumétrica. Aumentou o volume. Então, esse volume de pó que tinha aqui dentro, ele acaba ocupando um espaço também. Então, a medicação de 8 ml passou para 10, ela aumenta. É como se o volume de pó que estava aqui dentro fosse de 2 ml de pó. Então, eu peguei 8 ml de água, juntou com 2 ml de pó e eu cheguei a um volume total de 10 ml. É com toda a medicação que acontece isso? Não, são poucas. Mas a gente tem que ficar atento a quais medicações são essas para eu não fazer o cálculo das doses errado. Então, eu tenho que ficar esperto quanto a quais medicações acontecem isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Peguei a bula do cloridrato de cefepima, aqui, ó. O que que diz na cefepima aqui, ó? Que quando eu vou fazer a preparação dessa medicação, olha o que que ele está me informando aqui, ó. Ele está me informando o seguinte, que quando eu tenho uma medicação, uma ampola de cefepime de 1 grama, vamos mudar a cor aqui, para não dar confusão, vamos deixar em rosinha. Quando eu tenho a ampola de 1 grama, eu vou adicionar de diluente nela para reconstituição 10 ml. E ela vai ter esse fenômeno de expansão volumétrica, ou seja, o volume final, opa, o volume final dessa medicação vai ser de 11,4 ml, então ela vai crescer de volume. Então eu vou ter um volume maior de cefepima dentro daquele frasco. Então, quando eu for fazer o cálculo, a minha primeira linha vai ser 1 grama de cefepima com 11,4 ml de líquido. Ah, Matheus, mas eu só botei 10 ml. Sim, mas aqui o fabricante está te dizendo que existe nessa medicação o fenômeno de expansão volumétrica. Ah, mas e se fosse a de 2 gramas? Bom, a de 2 gramas está sinalizado aqui, ó. A de 2 gramas, eu vou fazer a reconstituição com os mesmos 10 ml e ela sofre uma expansão volumétrica ainda maior. Então, ela vai ter um volume final de 12,8 ml, que eu vou ter que usar na primeira linha do meu cálculo, senão eu vou administrar a dose errada no meu paciente, certo? Então, eu tenho que ter ciência desse fenômeno e de quais medicações ele acontece, senão eu vou administrar a dose errada. Eu vou fazer o cálculo com base nos 10 ml de diluente e eu vou fazer a dose errada. O cálculo vai estar errado. Quer ver, ó, outra medicação aqui, ó, essa aqui todo mundo conhece, ó. Ah, benzilpenicilina potássica ou a penicilina G potássica, como algumas pessoas acabam falando, né? Olha o que que diz aqui quando eu faço a reconstituição da solução da benzilpenicilina potássica. Olha o que que ele diz, ó. Utilizam-se 2 ml de água para injetáveis para cada 1 milhão de unidades internacionais de penicilina. Ou seja, para a reconstituição do frasco ampola de aricilina são necessários
10 ml. Ou seja, ele é uma benzilpenicilina de 5 milhões de unidades internacionais. Então, são necessários 10 ml de água para injetável, resultando em um volume final de, olha aqui, fenômeno da expansão volumétrica. O volume final dele não vão ser os 10 ml. O volume final dele vai ser esse aqui. Vai ser um volume final de 12 ml. 12. Se eu usar 10 ml, que foi o que eu usei para injetar, tá errado. Então, eu tenho que entender que essa medicação também sofre esse fenômeno de expansão volumétrica. Então, eu vou ter 5 milhões de unidades internacionais, não em 10 ml, que foi o que eu usei para reconstituir, mas sim em 12. Se eu não fizer isso, eu vou administrar a dose errada. Algumas marcas dessa medicação acabam fazendo a reconstituição em 8 e aumenta o volume para 10, né? Essa é a mais famosa que sofre esse fenômeno da expansão volumétrica. Então, olha só, outra que a gente tem que tomar um cuidado aqui. Eu peguei uma tabelinha de reconstituição e diluição de uma instituição para a gente ver aqui, ó. Ah, tá aqui a benzilpenicilina potássica, ó, que eu estava falando antes. Então, aqui mudar a cor. Aqui, ó. Olha o que que diz, né? Como é que aparece isso, ó? Benzilpenicilina potássica, na apresentação, na nome comercial, aricilina, 5 milhões de unidades internacionais, em frasco ampola. Olha o volume de reconstituição aqui, volume de reconstituição de 10 ml. E olha o que que ele diz lá na última coluna nas observações. Ele diz o seguinte: atenção, o produto sofre expansão, aumentando o volume para 12 ml após a reconstituição. Então, o volume da reconstituição são os 10 ml que estão sinalizados aqui, mas o volume após a expansão é de 12, que vai ser o que eu vou usar no meu cálculo de administração dessa dose. Então, eu tenho que ficar muito esperto com essas medicações que apresentam o fenômeno de expansão volumétrica na hora de realizar o cálculo. Olha quem apareceu aqui, ó. Ó, a benzilpenicilina potássica, ou a aricilina. Opa, saiu como ranitidina aqui, vamos apagar isso. Isso aqui está errado. Tem problema. Vamos lá, então. A gente tem aqui, ó, pó injetável. A gente viu que a reconstituição desse medicamento, é em 10 ml. Então, vamos lá, como é que vai ficar o meu rótulo? O meu rótulo vai ficar 5 milhões de unidades internacionais. 5 milhões são 6 zeros de unidades internacionais. Ah, Matheus, mas agora não é miligrama. É a mesma coisa. Para fim de cálculo, vai ser exatamente igual, não vai mudar nada. Com um volume de 10 ml? Não. A gente acabou de ver que o volume de pós-reconstituição, pós-expansão volumétrica é 12. E aí faz de conta lá que o médico prescreveu 4 milhões e 700 mil unidades internacionais. Isso aí foi o que o médico prescreveu. Então, lá na minha prescrição, eu vou colocar 4 milhões e 700 mil unidades internacionais
e eu quero saber quanto que vai dar isso daqui. Vai ser o meu X. Então, importante eu reconstituir com 10, mas eu sei que, como essa medicação sofre expansão volumétrica, eu vou ter que colocar um volume de 12 ml no meu frasco. E aí a gente vai para a regra de 3. 5 milhões vezes X vai dar 5 milhões de X. 5 milhões, 4, 5, 6 zeros. E aí, junto com o X, né? 5 milhões de X igual, ó, 4 milhões e 700 mil vezes 12. 4 milhões e 700 mil vezes 12. Vamos botar na calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. 4 milhões e 700 mil vezes 12. 56 milhões e 400 mil. Então, aqui a gente vai ter o valor de... Opa, cor errada. Então, a gente vai ter aqui o valor de 56 milhões e 400 mil. 56 milhões e 400 mil. E aí a mesma coisa agora, quem estava junto com o X passa para o outro lado dividindo. Então, os 5 milhões vai sair daqui e vai lá para baixo do 56. Então, vai ficar... Opa, cor errada. 56 milhões e 400 mil dividido por 5 milhões. E aí a gente vai de novo poder cortar os zeros, né? Um zero em cima, um zero embaixo. 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 Não tem mais zero para cortar, para tudo, não inventa. Então a gente ficou com 564 dividido por 50. E aí a gente chegou a uma dose de 564 dividido por 50. 11,28. Então, o volume que eu vou ter que administrar no meu paciente é um volume de 11,28 ml. Nossa, meu 11 ficou horrível. Vamos melhorar ele aqui. Então, o meu resultado ali para administração desse medicamento é de 11,28 ml. Para vocês terem uma ideia, se por acaso eu não tivesse calculado com o volume final correto, eu ia ter uma dose de 47 milhões, aqui 4 milhões e 700 mil vezes 10 vai dar 47 milhões. Então, eu ia ter 47 milhões dividido por 5 milhões. Olha quanto que ia ser a dose. 9,4 ml. Eu ia fazer a conta errada. Eu ia administrar muito menos do que o paciente precisa. Eu ia fazer uma subdosagem do que o meu paciente precisa. Então, aqui aconteceria um erro de medicação muito importante. Eu estaria administrando uma subdose de um antibiótico para o meu paciente. Isso aí podia gerar
uma situação grave, uma resistência microbiana no futuro, ou um tratamento, muito provavelmente um tratamento que não estaria funcionando para esse paciente. Ou seja, eu estou perdendo o tempo do meu paciente administrando uma dose muito pequena, muito aquém do que ele precisa. Então, cálculo de dose completamente equivocado. Tudo porque eu não levaria em consideração esse fenômeno ah, da expansão volumétrica. Aqui eu coloquei duas vezes, porque eu ia fazer o cálculo mostrando isso que eu mostrei agora, não fazendo o fenômeno da expansão volumétrica, eu ia ter uma dose muito mais baixa, uma dose errada, com certeza. Olha aqui, ó. Ah, aqui saiu do errado de novo. Vamos apagar isso. Não é midazola, é cefepime. Vamos apagar aqui. A gente viu lá, vamos voltar lá para ver, ó. Esse cefepime aqui é de 1 grama. Então vamos ver para quanto é a expansão volumétrica do cefepime que a gente viu, ó. Se ele for de 1 grama, ele faz uma expansão volumétrica para aproximadamente 11,4 ml. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu cefepime de 1 grama. A gente viu que a reconstituição dele é em 10 ml. Então eu vou ter aqui 1 grama, 1 grama em reconstituir com 10, teve expansão volumétrica para 11,4. Então é esse número que eu vou usar aqui no meu cálculo. E aí faz de conta que o médico prescreveu 700 miligramas. Então, a minha prescrição é de 700 miligramas e eu quero saber quanto isso vai dar, X. Então, o que que eu tenho que ter cuidado aqui, ó? Esse meu primeiro princípio ativo está em gramas. O meu segundo da prescrição está em miligramas. Isso aqui é miligramas. Então, eu tenho duas opções. Ou eu transformo 1 grama em 1000 miligramas, ou eu transformo 700 miligramas em 0,7 gramas. Que eu preciso transformar eles precisam estar na mesma unidade de medida. Então, eu prefiro, particularmente, transformar 1 grama em 1000 miligramas. Acho mais fácil. Ah, Matheus, quero fazer 0,7 gramas. Pode ser, não tem problema. Então, ficou tudo em miligrama aqui. É miligrama em cima, é miligrama embaixo. Tem que estar na mesma unidade. Então, vamos lá. Regra de 3 agora. 1000 vezes x, 1000x. 1000, 1, 2, 3, 1000x. Sinalzão de igual lá, né? Igual, igual. 700 vezes 11,4. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 700 vezes 11,4. Então, deu 7.980. Então, vamos lá. 7.980. Quem está com o X aqui é o 1000, então o 1000 vai sair daqui e vai lá para baixo, dividindo. Então, vai sumir o 1000 daqui e vai aparecer lá embaixo, dividindo o 7.980. Isso aqui é um zero. Olha só agora. O zero de cima corta com o zero de baixo e não tem mais zero para cortar. Eu posso fazer uma divisão na calculadora, ou eu posso me lembrar lá das aulas de matemática, que eu tenho uma vírgulazinha aqui, tem uma vírgulazinha aqui,
e para cada zero que eu corto embaixo, eu ando uma vez a casa. Então, eu cortei um zero, dois zeros, então eu vou andar duas casas. Uma, duas. E aí a minha vírgula vem parar aqui. Logo, a minha resposta é 7,98 ml. Ah, Matheus, não acredito. Então, peraí que eu vou te mostrar. 7.980 dividido por 1.000. 7,98. Foi o que deu ali. Então, o número de zeros que eu corto é o número de casinhas que a vírgula anda. Então, olha só. Aqui, muito provavelmente, se eu não tivesse feito, se eu não soubesse que essa medicação sofre expansão volumétrica, eu teria calculado aqui como 10 ml e a minha dose teria dado errada, teria chegado a uma dose de 7 ml, uma subdosagem. Então, fazendo meu paciente perder tempo de tratamento com um tratamento ineficaz, provavelmente criando aí uma resistência microbiana, só porque eu não sei calcular ou eu não sei identificar quando uma medicação sofre expansão volumétrica depois que eu fiz a reconstituição. Então, isso é uma coisa muito importante. Que outra medicação acontece? Ou o tazocin, né? Ou a pipetazo. Piperacilina com tazobactam ou tazocin. A pipetazo a gente vai ter em duas dosagens, né? Vai ter na dosagem de 4,5 gramas e, se eu não me engano, na dosagem de 2,25 gramas. A gente mais usa é a de 4,5 gramas, né? E a reconstituição dela é feita com 20 ml. Ai, que letra horrível. A reconstituição dela é feita com 20 ml. Só que se a gente for olhar lá na bula, a gente vai ver que essa medicação também sofre expansão volumétrica de mais 3 ml. Ou seja, quando eu vou olhar lá o volume final dessa medicação, o volume final dela vai ser de 20 mais 3. Ou seja, quando eu for fazer o cálculo da pipetazo, de 4,5 gramas, eu vou ter um volume final no na minha regra de 3 lá de 23 ml. Se eu não fizer isso, eu vou fazer uma subdosagem do medicamento. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, o tazocin de 2,25 miligramas, ele é reconstituído em 10 ml e ele tem mais 1,5 ml de pó, totalizando um volume final lá de 11,5. Esse não é tão comum de a gente ter, né? No hospital é mais fácil a gente trabalhar com uma dosagem aí de frasco ampola de 4,5 gramas e ter um volume final lá depois da reconstituição com 20 ml de 23 ml. Lógico que eu sempre tenho que observar isso lá na indicação do fabricante, né? Então, Matheus, lá na instituição que eu trabalho, o fabricante não identifica isso na bula do medicamento e eu, quando reconstituo com o volume, sai o mesmo volume. Beleza, então tudo bem. Né? Mas se a medicação sofre esse fenômeno de expansão volumétrica, vai ter que estar bem alinhado isso para a gente não cair no erro de fazer uma subdosagem no meu paciente.
Beleza, gente? A gente encerra por aqui o nosso treinamento, então agradeço a, a presença de vocês, né? E nosso próximo módulo agora, que já vencemos os cálculos de dose, vai ser as infusões ou as velocidades de infusão, o famoso gotejamento, né? Então, a gente se encontra aí num próximo momento. Fiquem com Deus e até a próxima.